Então, pessoal, agora nós vamos efetuar a nossa primeira elaboração de documento, ok? Nós vamos fazer uma elaboração de um documento. Esse documento será totalmente em branco. Bem, ao clicar ali no botão, vocês observem que a primeira coisa que eu tenho aqui é a seleção do cargo. Então, algumas pessoas podem ter vários outros cargos ou funções aqui, como fiscal, presidente de comissão, membro de alguma outra comissão. Então, essa lista pode ser bem maior. Então, não se preocupem com isso. Aqui, em o cargo ou função, eu vou escolher o que eu vou utilizar, certo? No meu caso, eu vou utilizar aqui como requisitado. Bem, depois disso, ele passa para o próximo menu, que é o menu para selecionar um modelo de documento. Eu posso selecionar modelos, que é um padrão que a gente tem, mas também nós podemos criar o nosso próprio modelo em branco. Quando eu clico aqui no meu modelo em branco, ele já vai solicitar aqui diversas informações. Por quê? O meu modelo em branco, ele subentende-se que é um modelo único. Então, eu preciso dar todo tipo de informação. Então, digamos aqui, eu vou colocar aqui alguma informação para ele. Então, as informações precisam ser mais detalhadas possíveis, mas eu tenho uma limitação aqui de 200 caracteres, ok? Então, eu preciso estar com essa base em mente. Então, eu vou colocar aqui uma ata de reunião. Bem, feito isso, já coloquei do que se trata, o que fala a informação desse documento, e aí vem o meu próximo passo aqui do lado, logo abaixo, que é classificar este documento. Bem, a classificação, ela vem por um motivo simples. O eDocs, ele não é simplesmente um sistema em que eu envio, capturo ou envio somente processos ou documentos. Bem, ele é um sistema arquivístico em que eu preciso classificar o tipo de documento que eu estou tratando. Neste caso, como é um documento que já não está classificado, eu preciso determinar essa classe. Então, eu vou procurar aqui que tipo de classe que ele vai se assemelhar. Então, ele vai ter aqui algumas sugestões do sistema, ele vai ter as mais usadas aqui, as mais usadas do setor, mas eu também posso fazer o seguinte, ignorar tudo isso que tem aparente aqui para mim, né? Observem aqui que eu tenho nas mais usadas para mim, eu tenho a ata de reunião, mas eu vou fazer o seguinte, desta vez eu vou vir aqui em procurar. Observe que ele vai me dar uma lista bem grande e eu vou simplesmente digitar aqui do que se trata o meu documento, que é uma ata de reunião. Observem que eu não preciso escrever tudo, que ele já vai minimizando tudo. Então, foi reduzido aqui bastante. A minha segunda opção aqui é uma ata de reunião do projeto, mas ela é uma atividade fim exclusiva do APS, que não é o que nós estamos procurando. Nós estamos procurando uma ata de reunião, que é uma atividade comum. Então, eu vou clicar aqui. Posso vir também pelo número? Posso, que é o 01, 01, 03, 08. Também funciona, ok? Basta clicar aqui uma vez
e a minha ata de reunião já está selecionada. Qual é o nível de acesso da minha ata de reunião? Eu tenho 3 modelos aqui. O primeiro, organizacional. O que acontece no organizacional? Bem, é um padrão do eDocs, documento que pode ser acessado por qualquer servidor lotado no órgão a qual ele é feito. O público, ele pode ser para qualquer pessoa logada no eDocs. O sigiloso, aí ele já vem com algumas restrições, que só quem captura, assina ou quem está com a custódia dele. Então, quando a gente fala a custódia, é a pessoa que está com ele, tá? Com esse referido documento ou processo, que pode ter acesso. E temos um outro nível aqui, que é um documento que só pode ser acessado para quem tiver uma permissão específica, como o que? Reservado, secreto e ultra secreto, certo? Nós não vamos trabalhar nestes níveis aqui, os nossos níveis vão se manter nesses 3 primeiros aqui, porque esses outros níveis eles se referem a cargos mais elevados, a qual eles têm uma necessidade de reserva de informação. Feito isso, para que eu vou colocar ele com o limite de acesso para, por exemplo, sigiloso? Bem, tudo vai depender do que eu colocar dentro da minha ata de reunião. Então, veja bem, se eu colocar aqui, então eu vou começar a confeccionar a minha ata de reunião, a qual eu posso manipulá-la da forma que eu bem achar, colocar negrito, né, e entre outras coisas, aumentar o tamanho da letra e tudo mais. Tudo isso que eu fui mexendo aqui nele ainda não configura uma situação a qual eu precise colocar ela com um limite de acesso. Ele pode ficar organizacional, mas eu posso colocar aqui: esta ata visa tratar o servidor. E aí nós vamos falar aqui: fulano de tal, CPF para possível instrução de PAD. Possível instrução de PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Então vejam bem, a questão aqui é que eu estou tratando de uma pessoa, estou falando o CPF dele e estou falando ainda de um assunto que, além de se tratar dele, que é um possível assunto de uma instrução de um processo administrativo disciplinar. Então, quando eu estou tratando esse tipo de coisas, são de cunho pessoal. Eu preciso vir aqui, limitar acesso e vir aqui, informação pessoal. Mas com base em que eu vou limitar isso em uma informação pessoal? Bem, o primeiro passo está baseado aqui, nesta legislação. Voltando aqui. Então, eu tenho esta legislação, que são documentos que identificam a pessoa. Então, com base nisso, eu posso colocar ele, sim, eu devo colocar ele, também com base na legislação, na LGPD, eu devo colocar ele, sim, com uma restrição para informação pessoal. Ah, mas e se eu não tivesse colocado o CPF dele? Então, se eu tivesse tirado aqui, vamos tirar o CPF. Mas aí eu estaria falando de algo sensível, que era para tratar de uma situação para uma possível instrução de serviço, uma instrução para uma possível instrução de um processo.
esse processo iria gerar aqui esse PAD, um processo administrativo disciplinar. Isso também é uma situação em que cabe uma situação sigilosa. Mas que situação sigilosa é essa? Eu tenho várias outras aqui. Inquérito policial, comunicação telefônica, justiça e tal. É bem interessante a gente poder estar lendo cada um deles aqui, mas nós temos aqui alguma situação, como documento preparatório para tomada de decisão. Então, um parecer fundamentado em que vai para algum superior, em que vai ser tomado um ato administrativo, uma nota técnica, entre outras coisas. Então, eu posso classificá-lo aqui em preparatório para tomada de decisão. Em qualquer um dos casos, eu estaria corretamente enquadrado. Então, agora, como ele não tem CPF, ficaria um pouco melhor aqui preparatório para tomada de decisão. Então, eu retiro aqui o sigiloso, que eu não preciso de redundância, eu só mantenho um aqui, e ele está aqui tratando do fulano de tal. Vou colocar ele aqui uma outra cor aqui. E tratando dele, ele vai com um processo administrativo. Bem, se tratando de uma decisão de um colegiado ou de um grupo de pessoas nessa ata, eu tenho uma situação aqui que vai ser um preparatório para a tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? O cuidado que a gente deve ter na hora de efetuar a captura. Por quê? Uma vez que eu resolva não capturar com o limite de acesso, eu retiro esse limite de acesso e volto ele para a organizacional, eu estou dizendo o seguinte: toda a minha organização pode ler isso que eu estou fazendo. Ou seja, todos poderão ver o conteúdo dessa informação. Então, essa é a preocupação. Eu posso manter isso em aberto porque a maioria dos documentos que nós usamos no dia a dia podem sim ficar organizacionais, porque são documentos de cunho do trato do dia a dia, né, dos processos administrativos comuns a todas as organizações. Neste caso, nós estamos tratando de uma pessoa específica, por isso nós colocamos ele em sigilo, ficando claro essa situação. Passando para o próximo aqui, quem vai assinar? A principal situação, eu posso simplesmente ter sido designado, então aparece aqui meu nome, para simplesmente redigir, ou seja, eu vou digitar essa ata. Então, eu assino essa ata? Óbvio que não. Eu não participei, não estava nessa reunião, não sou parte integrante, eu simplesmente digitei. Mas tem algum problema eu capturar? De forma alguma. Pode ser capturado, você pode capturar. Agora, você só assina se você for parte integrante ou se você for a pessoa que realmente está integrada aqui e faz parte ou tem alguma coisa a ver com esse documento. Fora isso, não fiz parte e não elaborei o documento, eu não vou assinar. Então, eu retiro a minha assinatura e coloco as outras. Mas digamos aqui que eu participei desta reunião, mas outras pessoas também participaram. Eu vou clicar aqui e adicionar assinantes. Quantos assinantes eu posso colocar? Vários assinantes, sem nenhum problema. Algumas condições a gente precisa ter a atenção, que são pessoas de férias, pessoas que não estão mais no mesmo setor, pessoas que já foram desligadas. Então, eu preciso tomar cuidado com essa situação. Então, eu não posso sair colocando pessoas aqui e essas pessoas não têm condição de assinar rapidamente. Por quê? Explico. Se somente eu for assinar,
Está tudo certo. Vou assinar aqui, o documento será capturado. Qual é a condição aqui depois? As outras pessoas que irão assinar, eu vou ficar aguardando estas pessoas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o colega, vou simplesmente digitar o nome dele aqui, o sobrenome, então. E ele vai buscar, olha só, pouquinha gente, né? Como é que eu busco aqui? Eu só sei o sobrenome dele, mas eu sei o nome, onde ele trabalha. Coloquei aqui o Miranda, mas eu sei onde ele trabalha. Onde ele trabalha? Ele trabalha na GPP. E aí eu diminuo isso. E aí vai aparecer aqui ele, ó. Aparece o nome dele e a analista da GPP. Tem outras pessoas aqui, mas eu sei o que eu preciso é este daqui. É uma maneira de se procurar. O que vai acontecer? Ao adicionar ele aqui e continuar, eu estou dizendo que o seguinte, eu só vou conseguir capturar esse documento, ou seja, esse documento só fará parte do eDocs. Ele só terá um número de protocolo após o último integrante assinar. Então eu vou clicar aqui em continuar, eu vou ter uma página de visualização, eu vou poder ver todo o meu conteúdo. Se não estiver certo, tá tudo bem. Eu volto, corrijo, tá tudo ótimo, tá? Nessa parte não tem problema nenhum. Eu toda hora estou fazendo uma ata de reunião. Ótimo. Então você pode clicar aqui embaixo, olha, manter para rascunho para uso futuro. Que aí você vai lá, altera a data, modifica alguma coisa. Não, esse aqui eu faço uma vez na vida só. Então, não precisa de manter para rascunho. No nosso caso, não precisa de manter. E eu vou dizer aqui, ó, captura. Quando eu disser aqui capturar, eu estou dizendo para o sistema, agora, neste momento, eu quero que seja capturado. Só que este momento não vai acontecer especificamente agora. Ele vai acontecer assim que as duas pessoas integrantes ali assinarem. Efetuei a captura, então está pronto para assinar. Pronto. Então ele está aqui como ele ficou, a ata de reunião, como ficou a situação dele aqui. Quem não assinou? As duas pessoas não assinaram. Como ele não foi capturado, o que acontece? Não tem número de protocolo. Então ele só será capturado após as duas pessoas assinarem, certo? E no próximo passo nós vamos ver como verificar isso, como assinar e como tratar cada situação aqui na fase de assinatura.